que a gente deve observar nos rótulos que fazem muita diferença, né, na hora da instalação. Você pode tirar muitas dúvidas aqui, você pode evitar, né, problemas na hora da instalação, na hora do corte de papel, devido às informações contidas justamente no rótulo, né. Conforme eu já informei anteriormente, eu acho que eu já dei duas informações aí, duas dicas na verdade, né, a respeito de informação que eu peguei aqui no rótulo e fui descobrir no papel, né, no rolo do papel na hora de cortar, né, e justamente foi por observar antes de cortar o papel, ver, né, o rótulo, né. Geralmente o que você faz, né, você vai, nesse caso aqui, né, você vai desembalar, né, você vai pegar o rótulo, né, e pegar as informações do rótulo. Mas antes de desembalar, né, geralmente a gente, quando são quantidade do mesmo rolo, uma quantidade maior do mesmo rolo, tipo lá 4, 5, 6 rolos, 7 rolos, 8, você acaba, né, enfileirando todos eles para averiguar a primeira, né, a referência, ou lote, né, lote, se ele é todo do mesmo lote, ou a referência é a mesma, né, para não acontecer de ser lotes diferentes, porque a probabilidade, né, de lotes muito distantes pode ser que venha mudar a tonalidade do papel, tá? Ou a série, a referência, né? Existe também a série, tá? Que é a sequência que foi embalado o papel, que foi produzido o papel. Tem 1, 2, 3, 4, né? Assim por diante, tá? Então, o recomendado é sempre seguir a série também, né? Do menor para o maior. Tá? Às vezes acontece da referência, né? Ou do lote ser o mesmo e de repente na série ela pular, né? De repente tu tem a 20, a 21 e já pula para 30, né? Às vezes acontece de tu pegar assim, né? Então, sempre tu botar ela na sequência e usar ela na sequência, tá? Nunca pegar, por exemplo, tá instalando a 20, cortando a 21, depois pega a 30, depois pega a 22, tá? Não, pega a 20, a 22, a 30 e assim por diante, tá? Na sequência, para observar isso, tá ok? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui de volta para vocês, né? Eu vou pegar esse aqui, ó, tá? Então o que devemos observar, tá? No papel, no rótulo do papel? O número do lote ou referência, né? Esse número aqui, ó. E quando você pegar, né, de mais de um rolo, sempre verificar se ele tem a mesma referência, se ele tem o mesmo lote, tá? A mesma numeração, tá? De preferência que sempre seja do mesmo lote, tá? Para não, que nem eu falei antes, para não ter diferença de tonalidade, para não ter problema de mudança de cor, né? Na hora da aplicação, de repente tu tá aplicando lá as 3 faixas, aí de repente é um lote diferente, quando tu coloca ela um do lado do outro, aquela outra, né, as outras 3 faixas tá com uma cor um pouquinho diferente, né? Para não acontecer isso, né, que seja sempre do mesmo lote, da mesma referência, tá? Caso aconteça de ser lote diferente, você vai lá e comunica para o proprietário, tá? Olha, o lote não é o mesmo. Aí tu informe que poderá, né? Não é afirmar que pode, poderá ver uma diferença, né, na tonalidade do papel. Às vezes não acontece de ver, né, dependendo do papel, às vezes tu nem nota nada, diferença nenhuma. Mas há alguns casos, o lote importa sim, dá uma diferença de cor. Já aconteceu várias vezes de instalar com lote diferente e dar diferença de cor. E isso tu tem que informar pro cliente, se ele quiser instalar, né, para ele ficar ciente que poderá ver a diferença de tonalidade. Tá ok? Então, é uma observação que tu tem que fazer. Uma dica, tá? Cuidado, tá? Um cuidado para vocês no lote.
Se for diferente, que a cor pode mudar, tá? Então, essa é a informação. Mas, para amenizar, né? Por exemplo, tu tem um ambiente lá que tenha, por exemplo, 6 rolos para colocar, né? De repente, esses 6 rolos, um vem com um lote diferente, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esses 6, se fosse 6 rolos, tá? Um fosse diferente, então tu vai pegar os 5 rolos com o mesmo lote. Então, tu vai abrir ela e cortar na sequência, tá? E tu vai colocar esse papel na parede que mais tu vê esse papel, na parede que mais se destaca. E na parede que menos se destacar, de repente atrás de uma cortina, tá? Em volta de uma porta-balcão, aquelas que dão para uma sacada, né? Você vai colocar aquele lote que é diferente. Por quê? Por causa da janela, por causa das cortinas, a pessoa não vai conseguir visualizar essa diferença de tonalidade. Tá? E na parede principal, né, onde a pessoa enxerga mais, você usa aqueles 5 lotes. Tá? Então, onde não aparecer muito, você usa aquele lote que ficou sozinho, né? Um lote diferente dos demais. Então, tu coloca nesses locais onde ela fica meio escondida, tá? Onde vai cortina, ou um quadro grande, ou um balcão. Tu coloca nesses locais, tá bom? Então, vamos na sequência. Outra coisa que você também tem que cuidar, como eu já falei antes, é a série, tá? Esse aqui não tem, eu vou procurar uma aqui que de repente tem uma série aqui. Não. Eu acho que eu não tenho nenhum material aqui. Ah, tem aqui. Tá vendo? Que esse material aqui tem um código. Deixa eu ver aqui, ó. Esse é um código, tá? Do papel. E aqui tem a numeração, tipo uma série, ó. Esse aqui é o 24, tá? Pode ter então a mesma numeração aqui, e o 25, o 26, o 27, tá? Então essa é a série. A série também é a mesma coisa, observar, né? Então, o que você faz, né, para evitar essa diferença de tonalidade? Você coloca na sequência da série, tá? Porque aí verifica se a numeração é toda a mesma. Coloca na sequência da série, né? No caso aqui, se fosse 24, 25, 26, coloca na ordem e utilize na ordem, tá? Se ela pular muito, tá? De repente você faz a mesma coisa que a outra. Se a numeração pular demais, você coloca esse papel que tem essa diferença muito grande, né? Num ambiente que tem algum elemento que disfarça um pouco mais, né? Que não chame tanta atenção para aquela parede. Tá ok? Então, é essa observação que você vai ter que realizar, né, na hora da tua instalação. Tá ok? Então, vamos ver. Então, praticamente, né, a dica seria muito parecida com a que eu falei da sequência, né, do lote, né, a sequência, a série no caso, né, e o lote seguir no mesmo raciocínio, né. Então, se tiver uma sequência muito distante, usar numa parede aquele papel numa parede que não vai ter que ela não venha a ser instalada na mesma parede, tá? Com os demais, para justamente não aparecer essa diferença caso aconteça, tá? Outra coisa que eu falei, né, que eu comentei, sempre, né, verificar o tamanho do papel. Tá? No caso aqui é 53 por 10. Tá? Por caso, pode acontecer aquele caso que eu comentei de o rolo, né,
Eu não percebi isso na hora, tá? Eu confesso que não percebi, nem a lojista não percebeu, que o rolo tinha 9,5, não tinha 10 metros, tinha 9,50 metros. Tá? Então observar isso, porque de repente na hora de cortar pode ser que falte papel, que é o que aconteceu, né, nesse dia aí de faltar papel, tá bom? Então tome cuidado. Então, a partir de agora, tá? Eu vou começar só a comentar, tá? Vai começar a entrar umas imagens, tá? Eu vou deixar esse espaço aqui do lado para entrar umas imagens de alguns selos, tá? Que ali vai indicar se esse papel é desprendível ou não é, se ele é resistente a raios solares ou não, né, se ela é resistente à limpeza ou não, tá? Todas essas informações constam no papel, tá? São que nem essa informação que eu coloquei do lado a lado, né? E existem outras informações no verso, né? Que são vários códigos e que vão começar a aparecer agora, tá? Então eu vou começar a comentar e de repente essa imagem vai entrar aqui do lado, tá ok? Então eu vou ficar agora, a partir de agora, nesse canto aqui. Falando com vocês e as imagens poderão estar entrando aí para vocês compreenderem, tá bom? Então, nessa primeira imagem que deve estar entrando aí, são os tipos de papéis, tá? O que são esses dois códigos? São os papéis de parede desprendível. O que significa isso? São papéis de paredes, como eu já comentei anteriormente, né? Deixa eu ver aqui. Tipo esse aqui, ó. Que é o papel tipo aquele, o TNT, né? De alta resistência. Porque esses papéis, quando são colados por causa da fibra de algodão, tu cola na parede e na hora de remover elas, né, depois de repente, não gostei mais, eu quero trocar. E tu tem que fazer a retirada desse papel. Então esse papel, claro, tu vai umedecer ela para poder amolecer, né, a cola, porque ela já está seca, né? Para poder amolecer essa cola, eu vou ensinar para você a técnica para retirada, vai ser um dos bônus para retirar desse material aqui. E o desprendível é justamente esse, o papel TNT. Na hora de remover, tu consegue remover ela inteira. Não fica nenhuma película na parede, ela sai por inteiro. Tá? E dependendo da condição do papel, tu pode reaproveitar ele em algum outro local. Tá? Esse é o desprendível. Tá? Então, TNT. Ou nos Estados Unidos, para fora do país é o oven, né? E também tem o delaminável. O que é o delaminável? Na verdade, na hora que tu remover o papel, ele vai ficar a camada, a base de celulose fica na parede. E tu remove, na verdade, a película, né? É uma camada de papel com a tinta e mais a resina em verniz ou a de vinil, a plástica, né? Então, deixa eu ver aqui. Cadê os papéis? Creio que esse aqui eu acho que ele é um desses papéis. É um desses papéis, ó. Esse é um papel com textura, né? Mas é justamente esse papel aqui, ó. Ele, quando tu remover, ele vai ficar com uma película, né, grudada na parede, e essa parte da frente que tu vai conseguir arrancar ela, tá? E aí com a técnica que vocês vão conhecer lá no bônus de retirada de papel, né, lá você vai aprender toda a técnica, né? Então ela vai ficar aquela película que está ali, ó, aparecendo, né? Tem uma faixa mais grossa, que seria, né, informando que ali é a parede, tá? Aí tem
aí tem uma película, né, que seria informando que ali é o papel de parede, e aquela que desce é a película que fica na parede, tá? Vai ficar a base na parede e tu acaba removendo só a frente dela. E aí o que tu tem que fazer? Vai ter que molhar aquela base, né, com a técnica que nós vamos ensinar lá, para poder remover toda a base também. Tá? Então, esse tipo de material tem um trabalhinho a mais para ser realizado. Essa outra imagem aí que deve estar entrando aí, ou vai entrar, tá? É a resistência à exposição solar, né? À luz solar. Né? Então, quando tiver o desenho do solzinho inteiro, né, ela tem uma ótima resistência à luz. Tá? Então, ela não vai mudar de tonalidade. Né? No caso, a queimar a imagem, no caso do sol, geralmente queima, né? A pintura, queima desenho, figuras. E o papel de parede também, né? Então, quando tá o solzinho é inteiro, então ela tem uma ótima resistência à luz solar, tá? À exposição solar. E quando ela tiver meia, né, ela tem uma resistência à luz solar, não tão boa quanto a outra, tá? Ela é resistente, tá? Mas não é tanto assim. Então, essa outra imagem, tá, é resistência à limpeza. Né, como eu tinha comentado, existe, né, 4 faixas de resistência. A primeira ali, que só tem uma ondinha, né, simboliza que você tem que fazer essa limpeza somente com um pano seco ou uma esponjinha seca. Tá? Geralmente são aquelas tradicionais, né, ou tu tem que ter um pouco, alguns modelos são muito sensíveis, né, tem umas que às vezes a camada de verniz é tão fina que se tu aplicar um pano molhado, tu acaba removendo essa resina, né, esse verniz do papel. Tá? O segundo ali, com a segunda sequência de ondinha ali, né, pode ser limpo, né, levemente com um pano ou esponja úmida, né, bem torcida, tá? Mas levemente. Tá? Nada de esfregar, é leve. É só para tirar o pozinho. Tá? Então a terceira imagem ali com 3 ondinhas, né? Você pode limpar, né? Fazer com pano, né? Ou esponja úmida, né? Pode aplicar um pouquinho mais de força, né? No caso, claro, não esfregar, né? Pode passar com mais intensidade, tá ok? E no último desenho, que parece aquela ondinha, né, com um esfregão, né, existe um outro que é a mesma ondinha, que parece um pente, na verdade, um desenho de um pente. Tá? Então essa sim, essa é a super lavável, não tem problema de você colocar, né, um pano bem úmido, passar ela bem, não tem problema nenhum, ela é resistente para isso. Então esse tipo de desenho, né, essa última informação aí, esse o código aí, é mais para aqueles papel de parede adesivo, né, que ela é na verdade aquele vinil que eu comento para você, que eu comentei já para vocês, que é um plástico. Então pode meter água lá que não vai ter problema de danificar por causa da água, tá ok? Então vamos passar para a próxima imagem. Então essa próxima imagem é a aplicação da cola. Tá? Então existem 3 tipos, né? Aqui você passa a cola no rolo, tá? Na faixa, né? Na faixa de papel. Você aplica a cola na faixa e cola na parede. Tá? Existe aquela que você passa a cola na parede e aplica o papel. Tá? Esse sistema aí de aplicar cola na parede e colocar o papel
É um sistema mais, o pessoal americano que gosta desse tipo de sistema, tá? Ele é meio parecido, se você já tiver a oportunidade de ver, você já viu aquele pessoal colocando aquelas faixas nos painéis, aqueles outdoor? Eles pegam a cola, lambuzam a parede lá e metem aquele adesivo, a faixa e depois coloca a cola por cima. É meio que parecido com aquilo, tá? Tu passa, na verdade, a cola na parede e depois tu aplica o papel. Claro que não vai passar uma camada de cola por cima, mas vai fazer a limpeza, né? Então, mas a ideia é meio parecida com isso, tá? Então, os americanos gostam muito desse sistema, tá ok? O pessoal já, os papéis que a gente encontra hoje no mercado, a maioria são de passar no papel, tá? Eu não sou muito fã desse sistema de passar na parede aí, porque quando tu passa na parede, aqui ó, vou te dar um exemplo, quando tu passa na parede, tá? E aplica o papel, quando passa a espátula, acaba, né, sobrando cola para tudo que é lado. E tu acaba sujando o papel, lambuzando ele com muita cola, tá? E depois para fazer a limpeza disso, dá um maior trabalho. Tá? Por causa que, na verdade, às vezes, de repente, colocou cola em excesso, aí na hora de espatular começa a sobrar cola para tudo que é lado e acaba sujando. Ou quando tu coloca aqui do lado o papel, tu vem trazendo de lá, a cola passa para o lado de cá, sabe? Então, eu não gosto muito desse sistema aí. Tá? Mesmo os papéis americanos que vêm, eu não uso esse sistema, eu uso de colar na parede, eu prefiro passar cola, não gosto de passar cola na parede, eu gosto de passar a cola na faixa do papel, tá? Acontece de entrar produto americano, acontece, né? Então eu geralmente faço esse tipo de aplicação, eu passo a cola no papel e não na parede, tá? E essa terceira imagem aí são os papéis de parede que já vem a goma, a cola já vem no próprio rolo, tá? Ele não é o adesivo, tá? Ele vem uma goma, uma cola já seca atrás. Ela vem que nem um rolo normal, tá? Ela vem enrolado, mas só que aqui ela tem a cola já, mas está seca. E o que você faz? Você só pega um rolo, somente com água, não precisa de cola, água e passa. Aí espera alguns segundos, né? Essa película, ela começa a umedecer e ela vira uma cola. Aí é só aplicar. Ela é bem fácil, ela é boa de ser colocada. Também é um produto, eu já vi tanto produto americano, como também, se eu não me engano, alemão, com esse sistema. Tá? Acontece, né, do pessoal desse tipo, usando esse tipo, eles mergulham o rolo inteiro, não digo, a faixa inteira dentro de uma vasilha de água e puxar e colar. Mas só que aí tu lambuza todo o chão, né? Aí é meio complicado, né? Faz aquela sujeira toda, tá? Mas o ideal, passa com um rolinho, passa um rolo com água, aí espera alguns minutos, ela vai amolecer, vai virar uma cola, né? Uma goma, e você aplica na parede, tá? Então esse é o desenho, né? A imagem, código desse tipo de material. Tá ok? Então essa outra imagem que deve estar entrando aí, tá? É o encaixe da repetição da imagem. É justamente aquelas que eu apresentei aqui para vocês, né? As 3 tipos, tá? Essas aqui que eu te mostrei. Aquela que não tem que observar o encaixe, né? Você pode colocar em qualquer posição, não tem problema nenhum. O segundo ali que vocês estão vendo é o encaixe, né, na horizontal, um ao lado do outro, né, a posição do desenho. O terceiro é aquele imagem desencontrada, tá? E o último ali é a informação que às vezes aparece no rolo, né, da repetição, né, de 53 centímetros, né, que é a repetição da imagem, e 26 ali,
0,5 ali é quando acontece o encaixe, né? Que é desencontrado, ele tem acontece um desencontro de 26,5 centímetros. Tá? Então são essas informações. Às vezes acontece em papel de rolo que, né, que tem, por exemplo, ou textura ou liso. Alguns rolos informam, né, de que de uma faixa tem que ser desencontrado com a outra. Tá? Então, numa tu vai, né, cortar no sentido aqui vertical, a próxima tu vai cortar ao contrário, né, ou vai colar ao contrário. Então, sempre seguir essa faixa, né, uma desencontrada com a outra. Então, papéis de parede que tem essa informação, eu recomendo que siga conforme está indicado ali na instalação, tá? Mesmo que não fique ideal, essa é uma dica, tá? Realize conforme está indicado, porque se der algum problema, né, o fabricante vai tirar toda a responsabilidade dele, porque ele vai dizer que você não aplicou conforme foi instruído, tá? Então, para valer a garantia de fábrica, né, então obedeça a recomendação de fábrica, tá? Para você poder, no caso, pedir a garantia do produto, tá? Se der alguma diferença de tonalidade, cor, justamente para você não ter que você reembolsar o cliente, né? E sim o fabricante por algum defeito, por algum problema, né, do produto, tá ok? Essa aí é a imagem de alto relevo, tá? Então, nesse material aqui de alto relevo, entre outros ali, às vezes aparece, tá? Essa informação. Ela já é mais difícil de você encontrar essa informação. Eu acho que não tem nenhuma aqui que eu me lembro assim de alto relevo, tá? Mas são papéis que tem essa texturização. Eu não sei se você consegue notar que ela tem uma textura aqui, ó, tá vendo essas dobras? É uma textura. Parece que ela tá meio amassada, né? Mas é um efeito do papel. Bem interessante, sabe? Parece que ela parece um papel que ficou meio enrugado, mas ficou muito bonito esse papel. Tá? Então, são papéis desse modelo aí, tá? Que é essa informação aí. Então, são essas imagens aí, então o que você deve observar, né, no rótulo de cada rolo. Então, são informações importantes, tá? Então, nunca deixe de olhar o rótulo, tá? Lá você vai encontrar a metragem do rolo para fazer o corte certinho. Você vai encontrar o desencontro dos desenhos. Dessa forma tu vai saber, né, de que forma realizar o corte, né? Lá vai ter informação nesse caso aí de que em papel liso ali que você tem que desencontrar, né, uma faixa no sentido, né, em pé, o outro tu vai ter que fazer o sentido contrário e observar, né, essas informações que estão ali contidas nesse rótulo também, a série, né, o lote, tudo isso é importante, tá bom? Para não ter nenhuma surpresa aí. Então sempre verifique, tá? Sempre. Né? Não faça que nem outros profissionais que chegam, já vai abrindo o rolo do jeito que está, já vai cortando, já vai colando o papel. Não recomendo fazer isso. Sempre observe, tá? A observação é muito importante, né? Você observar sempre o rótulo, de repente pode ser que você encontre alguma situação, né, que não é comum, né, incomum, no caso que já aconteceu comigo daquele rolo que tem a repetição a cada 3 faixas, né, e eu só fui descobrir olhando o rótulo, tá? E não tive problema por causa que eu olhei o rótulo. Se eu não tivesse olhado e achado que era faixa desencontrada, eu ia considerar o corte como fosse o desencontrado, né? E eu teria errado toda a instalação por causa dessa informação, né? Que eu não observei no rótulo, tá?
E também essas diferenças de tonalidade por causa do lote, né, ou da série. Tá ok? Então, cuide sempre, né, tome muito cuidado. Dessa forma, se você sempre, né, verificar isso antes, você vai realizar um trabalho, né, um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito. Você vai poder informar o seu cliente, né, que de repente aquele lote não está adequado por né, ser lote diferente, pode dar problema de cor. De repente você não observa isso e tu não avisa o teu cliente e acaba aplicando esse rolo e aparece essa diferença, ele vai colocar a culpa em você, né? E até explicar que foi lote diferente, né, aí já é mais complicado. Então é melhor avisar ele antes de instalar, porque aí ele pode optar se ele vai, né, solicitar para o vendedor substituir esses 2 rolos por um mesmo lote, ou se ele vai querer instalar, né, dessa forma mesmo, arriscando, né, a ter uma diferença de tonalidade, né, mas ele já vai estar sabendo, ele vai estar ciente, né, se ele autorizar o trabalho. Ou ele vai fazer a troca e substituição por um outro produto. Tá ok? Então, um abraço, muito obrigado aí.